mais uma vez, que tem nos acompanhado e tem participado juntamente conosco desta trajetória, desse momento em que vivemos tão diferente, tão novo, um momento que nós precisamos mais do que nunca estarmos unidos em oração, unidos na unidade do Espírito Santo, clamando a Deus pela vida uns dos outros, mesmo que nós não estejamos juntos pessoalmente, nos encontrando semanalmente, estamos juntos em espírito, estamos juntos em oração, estamos juntos em Deus. Então hoje, mais uma vez, nós queremos estar meditando na palavra de Deus, trazendo algo para o nosso coração, algo para a nossa vida, e eu medito hoje no livro de Hebreus, e o livro de Hebreus no capítulo de número 12, a partir do verso 14. Esse texto de Hebreus, do capítulo 12, verso 14 a seguir, são recomendações que começam a partir do capítulo número 11, quando o escritor aos Hebreus, ele exorta aos cristãos da sua época a serem perseverantes. Havia um problema contextual que eram os judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam voltando às práticas do Velho Testamento, às práticas do legalismo judaico, à prática dos ritos e das cerimônias judaicas. Então o apóstolo que escreve a carta, ou o escritor dos Hebreus, ele traz aqui algumas recomendações para aquela igreja, para aquela comunidade, para que eles tivessem cuidados na sua vida. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela é de fato algo que precisa de bastante atenção, de bastante cuidado, como uma planta que precisa ser regada constantemente, nós precisamos também constantemente sermos cuidados. Você sabe que em João 15 Jesus falou sobre a necessidade da videira ser podada, de ser trabalhada. Então nós também somos assim, nós precisamos cuidar de nós e cuidar da nossa vida com Deus. E no texto que eu leio hoje ele diz: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isto ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho ou de primogênito. E como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção de seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isto, até mesmo com lágrimas. Hoje eu gostaria de falar um pouco algo importante para as nossas vidas. O texto que eu leio é da Nova Versão Atualizada, e esse texto fala sobre a importância de cada um de nós estabelecermos na nossa vida a paz. Ele diz aqui para que cada um de nós procure a paz e se esforcem para viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele traz para nós a realidade de que esta santidade, ela é moral, essa santidade, ela é ética, e esta santidade, ela é o estado daquele que se encontra separado das coisas profanas, imorais e que não agradam a Deus. Uma das coisas que o autor aos Hebreus trata é sobre a questão dos relacionamentos interpessoais. Procure a paz, procure ter paz com todos, procure semear a paz e viver a paz com todos. E sem esta paz nós vamos cair no pecado que traz para nós as angústias, as dores, e faz com que cada um de nós se afaste e se prive da graça de Deus que nos foi revelada. Ora, por que o autor está tratando disso? Porque a graça de Deus trata para nós a realidade do perdão.
Nós somos perdoados por Deus, cada um de nós, mesmo tendo sido pecadores que fizeram coisas que Deus poderia dizer é algo extremamente grave, mas Deus nos perdoou. Por isso, todas as vezes quando nós não liberamos o perdão, não liberamos a graça de Deus ao outro, nós não procuramos a paz e a santificação, que é a separação da nossa vida para Deus, nós nos privamos da graça de Deus, e a Bíblia diz, sem a qual, a santidade sem a qual nós jamais veremos a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso, todas as vezes que o nosso coração é alimentado com coisas que nos afastam de Deus, nós caímos nessa situação de sermos privados da graça de Deus. Quer ver um versículo quando Jesus disse: não é o que o homem come, o que entra na sua boca que o contamina, mas o que sai da boca do homem é que o contamina. Porque o que sai da boca do homem são coisas ruins, é a maledicência, é o engano, é o pecado, é o que sai do coração do homem que contamina o homem. Isso Jesus estava trazendo a ideia das conversas, dos falatórios, das intrigas que são causadas por palavras. Todas as vezes que nós semeamos coisas, falamos coisas que não agradam a Deus, nós não somente estamos contaminando o nosso eu, mas contaminando o próximo. E saiba disso, que as palavras têm poder. E a palavra que sai da nossa boca tem poder de produzir vida, mas ela tem poder também de produzir morte. Por isso nós precisamos viver em santificação, e esta santificação, ela tem a ver com a nossa maneira de ser por dentro e de proceder. Quando o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 1,15, ele diz: sede santos como eu sou santo em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento. Isto é ético, isso também é moral. Ser santo, ser separado, é viver uma vida de inteiramente consagração a Deus, para que a graça de Deus que uma vez nos alcançou, ela se manifeste em nós, para que nós liberemos esta graça para com o próximo, nos nossos relacionamentos interpessoais. Ele diz no verso 15: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Ora, aqueles cristãos haviam sido perdoados não por causa da obediência à lei, não por mérito próprio, por meritocracia, mas eles foram alcançados pela graça de Deus. Esta graça de Deus, do qual Jesus é o autor e é o consumador dela. A graça que nos perdoou e nos salvou é a mesma graça de Deus que nos mantém firmes e perseverantes até o final. Agora, aqueles cristãos estavam voltando ao legalismo, abandonando a graça pela qual um dia eles foram perdoados. Então, a recomendação era: tomem cuidado. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus, e cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, ou seja, uma raiz de amargura, que brotando, cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Ora, a amargura, ela pode ser trazida para nós aqui numa ilustração daquele filme que muita gente viu sobre a história de Nelson Mandela. O filme chamado Invictus mostra um sul-africano, um homem de Deus que havia sido preso e ficou 27 anos na prisão, mas ao sair da prisão ele luta por uma causa. Ele luta pela causa do apartheid, para que chegue ao fim da separação entre negros e brancos, em que aquela lei caia por terra e os cidadãos possam viver em paz e possam viver juntos. Agora, o que é interessante no filme é que Nelson Mandela sai da cadeia após 27 anos sem nenhuma raiz de amargura. Ele sai da prisão não condenando aqueles que o prenderam, e aqueles que o julgaram, e aqueles que o maltrataram, mas Mandela demonstra para eles o perdão e a graça de Deus para com aqueles que o condenaram.
Isso traz para nós a ideia de que a raiz de amargura, ela é uma raiz que tem o poder de produzir um fruto venenoso e maldoso. E esta raiz de amargura, toda raiz para crescer, ela cresce exatamente debaixo da terra. Ela cresce quando ninguém vê, ela está subterrânea. E esta raiz de amargura, ela cresce também em solos que são úmidos e frios. Assim somos nós, quando nós estamos alimentando sentimentos de angústias, alimentando sentimento de tristezas, ou recebemos também venenos, recebemos palavras que trazem para nós angústias, tristezas, amarguras para a nossa vida, nós acabamos sendo contaminados. Nesses dias em que estamos vivendo, só se falam de terror, de tragédia, de destruição, de maldade e de tudo ruim que vai acontecer com a gente. Eu quero trazer para você boas novas. Livre-se dessa raiz, essa raiz venenosa que semeia males, que semeia destruição, que fala mal dos outros, que fala mal das pessoas, que contamina muita gente. Isso não é saudável, isso traz doenças para nós. E nós precisamos, como cristãos, entender que esta raiz de amargura só cresce no isolamento. Ela só nasce quando ela está subterrânea, em solos úmidos e escuros. Jesus disse em Mateus capítulo 13, que quando o sol sai, ele tem poder para queimar as plantas e queimar as árvores que estão brotando, que estão nascendo. Naquela parábola do semeador, quando o sol sai, o sol tem poder para queimar exatamente aquelas plantas, ou seja, toda a raiz de amargura, quando a luz da presença de Deus, a verdade, o sol da justiça, ela bate contra essa raiz de amargura, ela seca e morre. Está aí um sinal para que nós possamos viver uma vida de liberação, de graça, de perdão, de amor para com aqueles que nos maltrataram, nos injuriaram, nos trataram mal. A Bíblia está dizendo que essa raiz de amargura, se ela brotar e ela crescer em nós, ela tem o poder de contaminação. Mais do que uma pandemia, ela tem poder para destruir um coletivo de pessoas. E ele está dizendo aqui que quando ela cresce, ela prejudica muita gente com seu veneno. Portanto, tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas. Irmãos, todos que nos ouvem, nós estamos aqui transmitindo pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, mas nada substitui as nossas reuniões num templo, onde nós vivemos em plena comunhão e unidade do Espírito Santo. Por isso, essa coisa de perder a noção do sagrado, perder a noção daquilo que é o mais importante, que é a comunhão, que é a presença de Deus entre os irmãos. O Salmo 133 já diria: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. Não existe igreja que seja uma pessoa. Igrejas são duas ou três reunidas no mesmo lugar. Ninguém pode dizer: eu sou igreja sozinho, eu sou igreja na minha casa. Você não é igreja coisa nenhuma. Você, para ser igreja, você precisa de mim e eu preciso de você para que nós sejamos igreja. A ideia que se prega dos desigrejados é esta: eu posso ser igreja, eu posso continuar sendo igreja assim na minha casa, eu posso ser igreja, fazer a minha santa ceia sozinho, eu não preciso congregar. Não é isso. Nós nos tornamos, na verdade, como profanos, porque se você analisar a vida de Saul trocou aquilo que era santo por aquilo que era profano. O direito de primogenitura era uma bênção espiritual sobre a vida de Esaú. E Esaú trocou aquele direito de ser o primeiro da família por um prato de lentilhas. Ou seja, aquilo que era sagrado, aquilo que era mais importante, aquilo que era espiritual, a bênção de Deus sobre a vida dele, ele trocou por um prato de lentilhas. E a Bíblia o chama de imoral e profano.
Isso traz para nós recomendações, para que nós tomemos muito cuidado neste tempo em que vivemos. Nós estamos, na verdade, vivendo uma situação terrível, mas nós precisamos alimentar as nossas vidas com a palavra de Deus sã, com a sã doutrina que cura a nossa mente, cura a nossa alma e sara as nossas feridas. Nós precisamos, como igreja de Deus, tomarmos cuidado com estas conversas que saem por redes sociais, por WhatsApp, por muitos grupos e tantas coisas que adoecem a nossa vida. Nós precisamos alimentar a nossa vida, a nossa mente e nosso coração com as palavras de Deus que produzem vida e saúde para nós. Por isso, nós não podemos de forma alguma esquecer que aquilo que Deus instituiu como sagrado, como santo, como importante para nós, seja destruído por qualquer raiz de amargura que, crescendo, contamine a muitos outros. Quero te dizer que essas exortações do livro de Hebreus é para que aqueles cristãos não voltem às práticas antigas, mas que eles cresçam e progridam na fé. O livro de Hebreus, no capítulo 12, ele fala e nos exorta exatamente a crescer na fé, a progredir na fé. O início do capítulo, ele começa dizendo: nós temos uma grande nuvem de testemunhas. E essa grande nuvem de testemunhas, elas na verdade ficaram lá para que nós aprendêssemos a perseverar, a ter paciência, a sermos cristãos que lutam e militam pela nossa fé aqui na terra, porque certamente haverá muitos embaraços. Então ele diz assim: não deixemos de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que nos agarra, e firmemente corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, sem desanimar a corrida. Conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é por meio dele que a nossa fé é aperfeiçoada. Tome o exemplo de Jesus. Ele diz lá, a partir do versículo 3, pelo contrário, por causa da alegria que lhe estava prometida, ele suportou a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado, na direita do trono de Deus. Ele sofreu, mas ele foi perseverante, e ele se assentou à direita no trono de Deus. E ele recomenda: pensem no sofrimento dele, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e não desistam, porque a nossa luta contra o pecado ainda não resistimos ao ponto de resistir até o sangue. Essas são exortações para os cristãos daquela época. Quer dizer, Deus estava dizendo para eles: nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que progridem, daqueles que crescem pela fé. Quer um conselho? Fique perto de gente otimista, fique perto de gente que quer crescer, fique perto de pessoas que acreditam no evangelho da graça de Deus e que nos levam para frente, para que nós não sejamos contaminados com desânimo, com fracasso, para que nós não sejamos contaminados com uma raiz do mal e que pode nos fazer desanimar na nossa vida. Eu creio que Deus vai nos tirar dessa situação em que vivemos. Eu creio que Deus vai nos levar para frente. Eu creio que a obra de Deus vai crescer nessa terra, e até que o Senhor Jesus volte, nós viveremos um tempo de grande avivamento sobre a terra, e nós precisamos crer de todo o nosso coração e vencer pela fé, porque esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Nesses tempos em que se fala muito de desânimo, se fala muito sobre não vai dar certo, as coisas estão ruins, não há esperança para nós, há esperança para nós. Cuidado com essa raiz de amargura que cresce em lugares sombrios,
que a luz da revelação do Evangelho, a luz da palavra de Deus, queime essa raiz, para que em nome de Jesus, os nossos corações sejam sempre bons, sempre saudáveis e tenhamos vida nele. Um outro conselho que eu quero te dar é cuidado com a infelicidade. Se fala muito sobre perder os sonhos e ficar infeliz. A infelicidade faz com que cada um de nós foque nas coisas ruins e se esqueça das coisas boas. Toda pessoa que está vivendo amargurada, ela está presa a coisas ruins e nunca ela está pensando ou visando coisas boas. Não supervalorize as coisas ruins. Creia no melhor de Deus para a sua vida. Ingratidão é causado também pela raiz de amargura. Por quê? Porque a ingratidão, ela nos cega para não apreciarmos a bênção de Deus, o favor de Deus. O ingrato não vê a bênção de Deus. Ele está cego para aquilo que alguém fez por ele ou aquilo que Deus fez pela sua vida. Ele se torna ingrato. Outra coisa, nós não podemos pensar e alimentar apenas a tristeza e a amargura. Nós precisamos pensar nas coisas boas, naquilo que Deus já fez por nós, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não alimente jamais no seu coração o ódio por alguém ou por alguma pessoa, porque o ódio lhe faz muito mal. A vingança, a maldade te adoece. Uma das coisas importantes do perdão é que o perdão está ligado com a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque quando você perdoa alguém, não é somente você que está liberando alguém, você está liberando a si mesmo. Você está se desligando de um ódio, de uma tristeza, de um mal que te prendia. Libere aquela pessoa e libere a você mesmo, para que essa amargura não te faça sofrer ainda mais. Também quero dizer que essa amargura, ela tem o poder de influenciar outros a terem pensamentos maus e negativos. E essa amargura, ela tem poder de nos afastar de Deus, e ela tem poder de nos fazer estar zangado contra Deus. Dizer: Senhor, olha, essa tristeza é tão grande que Deus não me ama, Deus não me quer, Deus está me castigando, o que está acontecendo comigo é punição divina, tudo que acontece de mal comigo, na verdade, é porque Deus está punindo a minha vida. Isso é uma raiz de amargura, isso é uma tristeza profunda dentro do seu coração. O convite que eu te faço hoje é que você libere o seu coração para Deus. Seguir a paz com todos é a recomendação bíblica e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Jesus já havia dito no Sermão da Montanha que os puros de coração é que verão a Deus. Também a Bíblia diz: não se prive da graça de Deus. Você foi perdoado? Deus te perdoou, Deus te abençoou. Com a mesma medida do perdão de Deus, nós precisamos aplicar o perdão aos outros, independente do agravamento, independente do tamanho do mal que aquela pessoa nos fez. Temos que liberá-la. Também ele diz aqui para que nenhuma raiz de amargura brotando no nosso coração ela nos contamine, e ela tem o poder de contaminar os outros. Isto é uma pandemia espiritual, isto é um pecado que nasce e brota dentro do nosso coração e que tem um veneno e que não há nenhum tipo de vacina contra ele a não ser o amor. Se você quer ser vacinado para produzir o bem, falar coisas boas e profetizar vida, profetizar o bem, deixa o amor de Deus entrar no seu coração, deixa-se sentir o amor de Deus pela sua vida, o amor de Deus que te perdoou e te abençoou, e que Deus te abençoe nesta noite, e que o Senhor, Ele te dê esta graça de poder viver livre, livre das angústias da alma, livre dos problemas da sua mente, livre deste peso que você não pode carregar. Perdoe-se, sinta-se perdoado por Deus, e seja livre de toda a raiz de amargura
que haja saúde entre nós, saúde entre o corpo de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino nessa noite. Amém. Amém. Que palavra poderosa, né? Essa que o pastor falou aqui. Sem santidade ninguém, absolutamente ninguém verá o Senhor, né? Glória a Deus pela palavra, Senhor. Amém, Senhor. Vamos adorar o Senhor?
Obrigado, Pai, mais uma vez. Amém, Jesus. Amém.